Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Letícia, você está aqui no Armazém da Bruxa. E hoje com mais uma leitura do livro que, como vocês já sabem, como vocês já viram, já estão acompanhando, a gente está lendo esse livro maravilhoso que é A Verdade sobre a Bruxaria Moderna, do Scott Cunningham. Então hoje a gente vai ler mais um capítulo desse livro. Vamos entrar hoje no capítulo onde o Scott Cunningham vai falar sobre a religião da Wicca. Então eu sugiro que vocês fiquem nesse vídeo até o fim, porque o conteúdo hoje acredito que esteja muito legal. Acredito porque eu vou ler junto com vocês, né? Então hoje o Scott Cunningham vai conceituar a religião, vai nos dar exemplos do que é a religião da Wicca, enfim, né? Vamos ver, vamos ler junto. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso, porque até agora, nos episódios anteriores, o Scott Cunningham ele estava pincelando, ele estava dando alguns conceitos mais soltos, né, sobre a religião. Então aqui, a partir de agora, ele vai começar a funilar. Então, ele vai falar especificamente sobre a religião da Wicca. Tá certo? Então, vamos lá. Vou aproveitar o iniciozinho do vídeo agora para pedir. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e também me sigam lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, aqui em cima em algum lugar da tela também para vocês. Assistam os vídeos anteriores, porque é muito importante que vocês venham acompanhando. Esse vídeo, acho que é o capítulo 5 ou 6 deste livro, mas tem ainda os capítulos anteriores que eu estou lendo junto com vocês, essa obra do Scott Cunningham. Terão outras, né? Então eu acredito que na próxima semana a gente já consiga entrar aqui com outro livro, né? Eu não vou dar spoiler, mas eu já sei qual é o livro que eu vou trazer para a gente ler, e eu vou dizer que é um dos livros mais importantes da bruxaria moderna, tá? E vocês vão gostar muito, vocês vão gostar demais da próxima leitura, assim como espero que vocês estejam gostando dessa aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar também aqui para vocês, no último recadinho, tá? Vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo, ou aqui em cima também, em algum lugar da tela, para que vocês conheçam a minha loja online, na qual eu tenho produtos wiccanos, produtos de bruxaria, óleos mágicos, sabonetes, produtos, né, todos eles produzidos ritualisticamente. Vão lá conhecer, tem cristais, tem livros, oráculos, tem muita coisa legal. Capítulo 7, então. A religião da Wicca. As pessoas se agrupam num monte arborizado às margens do rio Missouri. Estrelas brilham ao redor da lua cheia, acima das árvores circunvizinhas. Entre os antigos carvalhos, vagalumes zumbem, piscando suas luzinhas misteriosas. O ar noturno está imóvel, parado. 40 pessoas cercam uma fogueira ardente, de mãos dadas, suas atenções voltadas para uma mulher de pé diante da fogueira. De sua silhueta recortada contra o brilho das labaredas, surge uma invocação à deusa. As palavras suaves, a princípio, cada vez mais fortes e claras, jorram de sua boca. Deusa da lua, ela diz, toda poderosa, nós nos reunimos aqui nesta noite de lua cheia em seu nome. Gravetos crepitam no fogo. Deus do sol, ó magnífico todo-poderoso, a invocação chega ao fim. A mulher ergue seus braços aos céus, enquanto o grupo começa a mover-se no sentido horário num ritmo lento. As pessoas, algumas trajando... Mas o que é isso? Desculpa, pessoal. A mulher... Desculpa, pessoal, minhas gatas aqui se desentenderam, eu tive que dar um cortezinho no vídeo. A mulher ergue seus braços aos céus, enquanto o grupo...
desculpa, pessoal, precisei dar um corte no vídeo, porque as minhas gatas resolveram se desentender aqui atrás. A invocação chega ao fim. A mulher ergue seus braços aos céus, enquanto o grupo começa a mover-se no sentido horário num ritmo lento. As pessoas, algumas trajando hobbies com capuzes, algumas com roupas mundanas, aceleram os seus passos. Elas cantam em um lento tom único, a princípio impossível de ser entendido. A madeira estala, o luar se derrama, pés descalços batem no chão. Rápido. O grupo praticamente voa ao redor do fogo e da mulher de pé entre eles, enquanto eles voltam suas mentes para o seu propósito. Após um tempo incomensurável, a mulher solitária ordena que parem. O grupo para instantaneamente e seus membros apontam a um só tempo suas mãos para a figura encapuzada. Ela brilha, irradia, treme e direciona a energia por eles projetada à deusa, representada pela esfera brilhante no céu, a lua. Exaustos, o grupo senta-se sobre a terra. Observando o fogo, eles conversam e riem e compartilham o vinho e o bolo na forma de luas crescentes. Seu rito está concluído. A magia popular é apenas já vamos falar sobre isso, tá? A magia popular é apenas parte do que se costuma chamar de bruxaria. A outra parte é representada pela religião conhecida como Wicca. Porque até então, né, nos capítulos anteriores vocês vão ver que o Scott Cunningham estava falando da magia popular. Então, ele estava dando um parâmetro amplo sobre. Ele estava dando uma visão ampla sobre a magia popular. E aí, vocês lembram, ele trouxe vários exemplos, até tratando um pouco sobre a questão do cristianismo, tratando, eu acho que no capítulo anterior a gente falou sobre o período em que o cristianismo se sobrepôs à bruxaria e de que forma que isso aconteceu, né? Numa visão do Scott Cunningham bem popular, de como se deu esse processo para a população da Europa medieval. Como é que isso aconteceu? Eu até dei um exemplo, as pessoas não dormiram pagãs e acordaram cristãs. Isso houve todo um processo de cristianização, por ora muito violento, por ora nem tanto. E durante muito tempo também, as duas religiões, o paganismo com os seus deuses e o cristianismo com seu Deus único, andaram juntos, caminharam juntos entre a população. Aqui a gente não está falando de clero, a gente não está falando de sacerdotes, a gente está simplesmente nivelando o povo e como como aquela população campesina da Europa medieval tratou de incorporar o cristianismo nas suas práticas, sem deixar de praticar as suas práticas mágicas, né? O seu contato com a natureza, com as raízes, com as ervas, com as estrelas e com os seus deuses. E como que isso foi sendo mais ou menos colocado e absorvido por essa população. Até que, né, claro, chegou, né, um momento em que a coisa fugiu de controle e houve toda aquela perseguição na Europa que a gente sabe sobre os bruxos e bruxas. Mas vocês percebam que são dois assuntos diferentes, né? E um não anula o outro. Quando nós falamos de perseguição da igreja, da bruxaria, a gente sabe que isso aconteceu até porque existem relatos, existem escritos, né? Sabemos que isso aconteceu. Mas também a gente tem que admitir que houve um período onde as duas religiões caminharam juntas na humanidade. Então, já falando sobre isso. Aqui, então, o Scott Cunningham, ele está dividindo, então, as duas questões. Ele está dizendo, olha, uma coisa era a bruxaria popular, que acontecia lá na Europa. Outra coisa é o Wicca. Então, agora ele vai conceituar a Wicca, tá? A magia popular é apenas parte do que se costuma chamar de bruxaria.
A outra parte é representada pela religião, conhecida como Wicca. Há ao menos 5 elementos principais que distinguem a Wicca de outras religiões, que são culto à deusa e ao deus, reverência à terra, aceitação da magia, aceitação da reencarnação e a ausência de proselitismo, né? Já falamos sobre proselitismo, mas eu vou repetir aqui. Para quem não conhece essa palavra, proselitismo significa forçar alguém a seguir a religião que eu sigo, forçar alguém, né, a acreditar naquilo que eu acredito. Então, a bruxaria ou a Wicca não faz isso, tá? Não fazemos. Bruxos nunca vão forçar alguém a praticar a sua religião. Então, que isso fique bem claro também desde o início. Os wiccanos cultuam a deusa e o deus. A religião ocidental atual, segundo os wiccanos, está desequilibrada. Costuma-se chamar a deidade de Deus ao invés de deusa. Deus Pai é um termo comum. O conceito de salvadores masculinos, descendentes diretos das deidades masculinas, é amplamente encontrado, até mesmo fora do cristianismo. É verdade. Os representantes dessas organizações oficiais, sacerdotes e ministros, são geralmente do sexo masculino, apesar de este quadro estar mudando lentamente. Concluindo, a religião ocidental contemporânea dá muito mais ênfase à masculinidade. Os wiccanos são diferentes. Eles encaram a natureza como uma manifestação do divino. Devido a isso, eles argumentam que o culto a uma divindade masculina sem o seu contraponto feminino é, na melhor das hipóteses, apenas meio eficaz. Ambos os sexos estão presentes na natureza. Se a natureza é uma manifestação do divino, então o divino também se manifesta nas formas masculina e feminina. Daí que a Wicca moderna é geralmente, mas não sempre, centrada em torno da referência à deusa e ao deus, ambos, e não um ou outro. Aqui ele disse mas não sempre, porque tem sim, né, uma corrente da Wicca que reverencia apenas a deusa, né? E aí eu não tenho assim muita informação, não quero trazer aqui informações falsas para vocês, mas acho que no Brasil é a Wicca diânica, né? O que reverencia apenas a deusa, né? Não referenciando ao deus. Então, me corrijam se eu estiver errada, por favor, podem colocar aqui embaixo para mim. Mas até onde eu sei, como eu já disse para vocês, né, o Scott Cunningham era wiccano. Então, toda vez que nós falarmos aqui a palavra Wicca, não nesse caso, porque hoje a gente está conceituando a Wicca, segundo o Scott Cunningham, mas em grande parte do livro, grande parte dessa literatura, quando for falada a palavra Wicca, a gente pode entender como bruxaria apenas. Menos nesse caso, né? Nesse caso não, porque aqui como eu já disse, aqui nesse episódio, ele vai estar conceituando a Wicca especificamente. Então, mas eu acho importante ter essa diferenciação, né? Saber que Wicca é uma religião, né, com dogmas, com a sua fé específica, com seus deuses, né? O deus e a deusa, como ele acabou de falar aqui, a reverência à deusa e ao deus. Então, ela é uma religião com fundamento. E a bruxaria, no sentido geral, ela vai englobar outras práticas. A Wicca, inclusive, mas não apenas. Tal conceito, apesar de poder soar surpreendente, o conceito de deus e deusa, né? Ambos, e não um ou outro. Tal conceito, apesar de poder soar surpreendente ao mundo atual, certamente não constitui novidade. E não constitui mesmo, né? Lembrando mais uma vez que esse livro foi escrito lá há muito tempo atrás, há 30 anos atrás. Então hoje a gente já tem muito mais conhecimento, hoje já se falou muito mais sobre as religiões da deusa, do deus. Mas lembrando sempre que quando o Scott Cunningham escreveu estas linhas,
ainda esses conceitos de deusa e deus eram muito novos, tá? As religiões antigas estão repletas de divindades de ambos os sexos. Crenças em muitas partes do mundo atual também se aliam a esses conceitos. Nos locais onde as religiões antigas permanecem intocadas por missionários bem-intencionados, porém destruidores de culturas, né? Missionários são sempre, na maioria, não sempre, né? Mas na maioria das vezes bem-intencionados, mas de fato, muitas vezes e também grande parte das vezes destroem as culturas locais. No caso de padres ou freiras que vão para algum lugar, se deslocam para algum lugar para catequizar aquelas pessoas, né, daquele ambiente, como aconteceu aqui, né, no Brasil, na América do Sul como um todo, em muitas partes da África, em muitas partes da Índia também, onde sempre, no Havaí, em todos os lugares onde missionários vão, com certeza eles ajudam a população, né? Com certeza. Mas também em troca disso, eles exigem que aquela população então abandone a sua crença de casa, sua crença materna, e passe então a trazer para suas práticas a nova crença. E isso é uma coisa que aconteceu e acontece durante toda a história da humanidade. E isso é uma pena, né? Porque eu acredito que tenha se perdido muito de antigas práticas, antigas religiões, antigos processos iniciáticos, processos mágicos, processos religiosos que tenham se perdido por falta de entendimento do colonizador e incorporar estas práticas que faziam parte de uma localidade X e respeitar isso, né? E não simplesmente destruir e trazer como uma verdade absoluta a sua própria crença. Desse modo, a Wicca é uma religião embasada no culto a essas duas deidades, a deusa e o deus. Eles são constantemente definidos como energias gêmeas ou manifestações não físicas do poder, já discutindo na parte 1 deste livro. Voltem lá no episódio 1 desse livro, desses vídeos. À medida que os povos primitivos passaram a praticar magia, alguns começaram a sentir a presença ou a personalidade existente nas forças da natureza. Essa foi a gênese de todas as religiões. A Wicca se harmoniza com as antigas práticas e princípios religiosos. Não é um retrocesso, pois foi estruturada para falar a estes tempos. Tampouco é um tapa na cara do cristianismo ou de qualquer outra religião masculina contemporânea. A Wicca é sim uma religião alternativa capaz de satisfazer os seus seguidores. Então aqui ele está dizendo, né, ele está fazendo uma política de boa vizinhança, vocês viram, né? Então assim, ó, a Wicca não é um retrocesso, não é de fato, né? Ela vem para trazer uma nova visão sobre a religião dominante, mas ela também não tem a intenção de maltratar o cristianismo, né? Como ele diz, ó, tampouco ela não é um tapa, não é um tapa na cara do cristianismo. Então assim, a Wicca não tem a intenção de apontar o dedo para as falhas do cristianismo, não tem mesmo. Então ela está propondo uma nova forma de se ver, de se enxergar a religiosidade e a crença nos deuses, uma forma que seja muito mais polarizada, né? Se a gente for analisar que o cristianismo ele enfatiza uma das polaridades, que é a polaridade masculina, e destrói ou anula ou simplesmente não reconhece a outra polaridade, que seria a polaridade feminina. Isso é um fato. Então, o que a Wicca vem dizer? A Wicca vem mostrar que podemos, né, ter as duas polaridades em uníssono, as duas polaridades conjuntas, sendo tratadas de forma igualitária.
A terra é cultuada pelos wiccanos como uma manifestação da deusa e do Deus, e a natureza é o conjunto de processos e maravilhas da terra sobre os quais o homem não exerce controle. Uma vez que a natureza é o nosso planeta, são relacionados à deusa e ao Deus. Ambos são sagrados. A terra é um organismo vivo, um presente direto das deidades. Outras religiões, vocês estão percebendo, né, o quanto que ele sempre associa o Wicca à terra, né? Então, como a deusa da Wicca, a terra, o Deus, o sol, a deusa, a terra, né? E ambos nessa eterna dança cósmica geradora de vida. Outras religiões pregam que a Terra é um mundo de ilusões, uma arena sobre a qual acumulamos créditos a serem computados no pós-morte, ou simplesmente um instrumento que o homem pode e deve dominar e subjugar. Os wiccanos, ao contrário, respeitam a Terra. Muitos wiccanos pertencem a organizações ecológicas ou a grupos dedicados a banir a matança insensata de animais pela indústria da beleza. Por exemplo, né? Só um exemplo. Eles podem protestar contra reatores nucleares, os quais têm potencial real de trazer muito mais danos do que benefícios. Eles lutam contra empreiteiras que derrubam árvores e cobrem acres de terra com concreto e piche. Eles, os wiccanos, ele está falando. Por verem, olha vocês duas, eu não quero briga que atrasem. Por verem a terra como uma manifestação da deusa e do Deus, os wiccanos se preocupam com o seu bem-estar. Eles emprestam à terra a energia humana para que ela possa se recuperar dos danos a ela infligidos pela humanidade. Assim sendo, a Wicca é realmente uma religião da terra. Ó, viu? Começou. Não podem ficar juntas, é uma coisa. Mas é a pequena, né? Vocês viram que a Freya estava quietinha, dormindo aqui, daí a Luna chega, porque ela é criança ainda, né? Então ela é gatinha nova, ela quer brincar o tempo todo. E a Freya nem sempre quer brincar com ela. Às vezes a Freya quer dormir, quer ficar quieta, quer ficar na dela. E aí as duas começam a brincar e dá uma pancadaria. Mas elas se dão super bem, dormem juntas, são a coisa mais querida. É que quando uma quer dormir e a outra quer brincar, dá esse problema. Quem tem gato aí? Me conta aqui nos comentários. Quem tem mais de um gato em casa? É assim na casa de vocês também? Tem horas que é muito amor e tem horas que querem uma arrancar o rabinho da outra? É assim também na casa de vocês? A magia, como já vimos, exerce algum papel em quase todas as religiões. Na Wicca, ela tem um papel mais proeminente. Então é verdade, né? A magia exerce um grande papel em quase todas as religiões, se não todas. Mas a Wicca assume isso, né? Não coloca como um dogma. A Wicca assume. Sim, a magia faz parte da nossa religião e qualquer pessoa tem acesso à magia. Qualquer pessoa, qualquer wiccano, ou não, qualquer pessoa, mas qualquer wiccano tem acesso à magia. Porque a magia, ela está disponível na natureza. Então é isso que a Wicca, de certa forma, prega. Enquanto que outras religiões, e aí vamos nomear mesmo as religiões cristãs, elas também fazem uso da magia. Por quê? O que é uma consagração de um pão e de um vinho como um corpo e um sangue, né? Se não um ato mágico. Porém, as outras religiões, e nomeadamente, mais uma vez, as religiões cristãs, elas tomam para si o direito de manusear essa magia, né? E aí se formam os sacerdotes que ficam sempre em um lugar mais elevado e o povo em um lugar mais de submissão. O que a Wicca pretende, o que a Wicca promove aqui na sua fala é que sim, esta magia ela está disponível para todos, né? Então todas as pessoas podem ter acesso à magia e à religiosidade também. Então, é isso que eles querem dizer. A Wicca não é uma magia religiosa, apesar de seus seguidores certamente a praticarem. Tampouco é uma religião mágica. Trata-se de uma religião que engloba a magia, recebendo-a como uma oportunidade
para sintonizar-se com as energias divina da terra e humana. Por ser a Wicca uma verdadeira religião, a magia tem um papel secundário em seus rituais, mesmo num rito praticado com vistas a um fim mágico específico. A deusa e o deus são sempre invocados antes do envio da energia. Os aspectos mágicos da Wicca confundem os leigos, talvez porque, na maioria das outras religiões, crê-se que apenas os sacerdotes ou salvadores possuem em uma só palavra. É o que eu acabei de falar, né? Possam, em uma só palavra, canalizar a energia divina, o que eu acabei de falar. A Wicca não é tão exclusivista. Ela encara a magia como uma parte natural da vida e da religião. A reencarnação é um antigo ensinamento que a maioria dos wiccanos encara como realidade. Basicamente, a reencarnação é a doutrina do renascimento, o fenômeno da repetição de encarnações na forma humana visando a evolução da alma, sem sexo ou idade. Se por um lado a reencarnação não é um conceito exclusivo da Wicca, realmente não é, ela é alegremente aceita pela maioria dos wiccanos por fornecer respostas a muitas perguntas sobre a vida cotidiana e por oferecer explicações para os fenômenos mais místicos, como a morte, o renascimento e o karma. Então, apesar dos conceitos de reencarnação não serem conceitos especificamente da Wicca, e eles fazem muito mais parte das doutrinas espíritas e kardecistas, o que ele está dizendo é que sim, que a Wicca aceita isso e encara como uma coisa correta. E se utiliza, se utiliza dessas explicações kardecistas dentro dos seus conceitos internos, a Wicca. Alguns podem dizer, reencarnação, isso apenas é coisa do Oriente. Aqui de novo, pessoal, vamos entender que esse trecho aqui do livro foi escrito lá atrás, e onde existia mesmo esse conceito de que o Oriente era o lugar onde a espiritualidade acontecia, O misticismo era lá no Oriente, na Índia, no Japão, na China, nestes lugares mais místicos e misteriosos. E aqui no Ocidente não, aqui no Ocidente nós todos éramos muito mais racionais, as pessoas eram mais ligadas à ciência. Então existia mesmo essa polaridade. E hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que a espiritualidade como um todo, ela não é um domínio do Oriente, ela está em toda parte do mundo. Então, só quis explicar isso aqui, só para colocar que algumas partes, como eu tenho falado isso para vocês desde o início das nossas leituras, a gente tem que ter cuidado, porque como esse livro foi escrito há muito tempo atrás, então muitos conceitos que ele traz aqui, hoje em dia já estão para lá de ultrapassados, a gente já passou por isso, mas que na época que ele escreveu eram válidos. Então, um destes casos é esse aqui. Por quê? Porque nessa época as pessoas associavam toda essa questão de espiritualidade ao Oriente. Todo o misticismo ele era visto lá no Oriente, não aqui no Ocidente. Aqui não. Aqui a gente era muito superior. Então tá. Alguns podem dizer, reencarnação, olha que eu acho que o tradutor era gaúcho, será? Isso apenas é coisa do Oriente, estou brincando. Sem dúvida, sabe-se mais a respeito da reencarnação através dos ensinamentos oriundos da região hoje conhecida como Índia. Entretanto, a ideia em si é provavelmente tão velha quanto a própria humanidade. O que eu acabei de falar, Então, assim, tinha essa ideia de que tudo que vinha, tudo que era diferente, tudo que era espiritual, tudo que era, vinha da Índia, Então, era assim nessa época. Uma semente cai no solo, ela germina e floresce, as folhas se desenrolam, os brotos se alongam e explodem em flor. As sementes caem no solo, a planta murcha e fenece, mas
Na próxima primavera, outra planta surgirá no solo. Então, né, uma ideia de ciclo da vida. A doutrina da reencarnação pode ter se originado da observação de processos naturais como este. Então, mais uma vez aqui, eu vou colocar para vocês, vou fazer um parêntese aqui bem importante. É importante que vocês prestem atenção nisso, né? A bruxaria é natural, né? Não é... Tirem um pouco a ideia de espiritual da mente de vocês. E aqui eu não estou nem falando em nome do Scott Cunningham, muito menos em nome de qualquer wicano ou qualquer bruxo. Aqui eu estou falando em meu nome, porque é uma experiência minha, pessoal, né? É a minha ideia sobre essas questões de magia. A magia é natural, assim como é natural o ciclo da vida, assim como é natural o nascimento, vida e morte, assim como é natural o nascer do sol e o pôr do sol, o nascer da lua e as fases da lua, são coisas que são naturais, natural no sentido de natureza mesmo, né? O nosso nascimento, a nossa vida, a nossa respiração, as nossas alegrias e tristezas, tudo isso são sentimentos e alegorias para explicar questões naturais, né? Então a magia é natural e não tanto espiritual, porque quando a gente coloca espiritual, é como se a gente colocasse lá fora, né? Lá longe, distante, algo a ser buscado por ser espiritual. E quando a gente encara a magia como natural, a gente entende que a magia está próxima de nós, né? Ela está em nós, assim como respirar, assim como acordar de manhã, abrir os olhos, beber água. Então esse é o sentido da magia que eu acredito, a magia natural. Ó, vocês duas aí. A doutrina da reencarnação pode ter se originado da observação de processos naturais como este. Aqueles que aceitam como realidade, incluindo-se aí muitos wiccanos, consideram-na confortante. Porque é interessante mesmo, né, a gente pensar dessa forma. A quinta maior diferença entre a Wicca e a maioria das outras religiões é a ausência de proselitismo. Eu falei lá no início do vídeo que era proselitismo, então agora ele vai conceituar. Ninguém foi, é ou será pressionado para que se torne um wiccano. Não existem ameaças de fogo eterno ou de dominação ou punição por não praticar a Wicca. A deusa e o deus não são deidades ciumentas e os wiccanos não os temem ou são por eles subjugados. Os candidatos à iniciação, da qual falaremos mais para frente, não condenam suas antigas fés. A Wicca não é um culto de lavagem cerebral e de controle dos humanos disfarçado de religião. Então aqui ficou bem claro o que ele quis dizer, né? Ele conceituou o proselitismo. O proselitismo não é, como eu disse lá no começo do vídeo, de uma forma bem simples, não é exigir que alguém venha passar para a minha religião, né? Não é bater na porta de alguém com um santinho e dizer, quer ouvir a palavra do Deus chifrudo e da deusa lua. Não existe isso dentro da Wicca, tá bom? Os wiccanos não recrutam novos adeptos, enquanto estalam os lábios e esfregam as mãos à medida que mais pessoas ingressam em sua religião. Não existem missionários da Wicca ou testemunhas, ou grupos de pressão. Esse testemunhas ficou engraçado, né? Não sabe do que ele está falando ali. Pode ser surpreendente aqueles educados de acordo com a mentalidade das religiões ortodoxas, mas a Wicca baseia-se num conceito seguro e sólido que é a antítese dos ensinamentos da maioria das outras religiões. Nenhuma religião é perfeita para todos. Talvez não seja exagero dizer que a maior forma de vaidade humana é presumir que a sua religião seja o único caminho para a deidade e que todos a julgarão tão recompensadora quanto você, ou seja,
Ninguém precisa gostar da sua religião tanto quanto você. Se você gosta da sua religião, ótimo. Mas o outro não é obrigado a aceitar aquilo, né? Não precisa gostar tanto dos seus deuses assim como você gosta. É compreensível que muitas religiões e seus seguidores pensem dessa forma e que tomem parte na conversão das massas. Observar a conversão de outros à sua fé reestabelece a genuinidade dessa na mente do conservador. Alguns membros de religiões ortodoxas estão realmente preocupados com as almas dos incrédulos, mas isso baseia-se nos ensinamentos obtusos de suas religiões. Outros aspectos do proselitismo envolvem a política. Se a religião a converte o país, se a religião A, isso aqui também a gente conversou lá no início do vídeo, ó. Se a religião A converte o país B, ela aumenta o seu poder político e financeiro naquele país. O mesmo ocorre com pessoas importantes. As religiões ortodoxas possuem influência ilimitada no âmbito governamental e financeiro. Candidatos políticos patrocinados pelas religiões principais são constantemente eleitos para então propor ou apoiar legislação que amplie os interesses daquela religião. Isso tudo pode ocorrer às cegas. Os eleitores podem ignorar a real natureza ou a extensão das ligações do candidato com a religião organizada, mas os efeitos são o mesmo. Então aqui hoje em dia a gente vê, né, percebe bastante isso acontecendo com religiões, aí especialmente, né, nomeadamente religiões cristãs, religiões evangélicas, os ditos pastores, né, os pastores que se envolvem na política, a bancada religiosa, aliás, a bancada evangélica, né, e outras questões que no momento em que nós estamos vivendo tá acontecendo bastante. Então, a religião acontecendo bastante, acho que sempre aconteceu, né, mas acontecendo bastante no sentido que eu digo que esta religião especificamente, né? Então, religiões evangélicas tomando, assim, este poder, né, em cargos políticos. E se isso acontece, obviamente, estas pessoas, uma vez eleitas, uma vez nomeadas como representantes do povo, elas vão, obviamente, trazer para si, né, e apoiar questões políticas que estejam em acordo com os preceitos religiosos que aquela religião específica vai ditar. Então, aqui a gente vê bastante absurdo acontecendo em termos de desumanidade das pessoas, e especificamente na desumanidade das mulheres, em função de representantes religiosos estarem ocupando espaço onde as políticas públicas são discutidas. Então eu acho que isso aqui é uma questão muito importante que a gente, como bruxo, nunca pode deixar de discutir, né? E também nunca pode deixar de pressionar. Porque se é importante, talvez seja importante que as religiões assumam algum tipo de liderança da política, mas não nesse sentido, né? Não trazendo, não fazendo com que os dogmas da sua própria religião ditem as regras políticas populacionais, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento sobre isso. O dinheiro é também um incentivo poderoso para que a palavra seja propagada. Hoje, as religiões estabelecidas nos Estados Unidos lucram mensalmente bilhões de dólares livres de impostos. Certo, uma parcela desse dinheiro tem fins de caridade, mas o grosso dele vai para a burocracia dessa religião, engordando as contas bancárias dos indivíduos que a controlam. Assim, quanto mais seguidores, mais dinheiro.
A Wicca simplesmente não é assim, não é organizada a este ponto. Existem grupos nacionais, mas em sua maioria parte por razões sociais e por vezes legais. Encontros regionais de wiccanos podem atrair centenas de pessoas, mas os covens locais geralmente possuem menos de 10 membros. E muitos wiccanos praticam a sua religião sozinhos, sem afiliação a algum grupo, né? São os famosos magos solitários ou bruxos solitários. A Wicca não é uma instituição financeira e não luta para se tornar uma. Os estudantes não pagam para ser iniciados nenhuma taxa. E quando essa existe, assemelha-se à cobrança. Aqui ele vai falar sobre uma questão até popular, né, de legislação, mas isso aqui se refere especificamente à religião dele, lá do Scott Cunningham, ao coven dele, né, lá na Europa ou nos Estados Unidos, onde ele tinha o coven dele. Então aqui eu nem vou finalizar essa parte, que é bem pequenininha, bem curtinha, até poderia ler, mas é que eu acho desnecessário, tá? Porque aqui ele vai falar, não se preocupe, os wiccanos não vão cobrar. Ele vai falar sobre outras questões aqui, ele vai mostrar como que é a parte financeira e como é que acontece as cobranças que não é um dízimo, né? Mas como é que acontece essas cobranças lá dentro do coven, lá na Inglaterra ou lá nos Estados Unidos. Então, pra gente aqui não tem muita importância, mas é bem curtinho, tá? Tá, é isso aí então. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bastante longo, né? Ele tá com 40 minutos. Espero que vocês tenham tido paciência para chegar comigo até aqui e absorver esses ensinamentos. Eu gostei bastante. Eu achei um capítulo muito legal, muito elucidativo. Vocês viram que eu fiz poucos comentários, né? Fiz um pouquinho, mas não fiz tantos comentários no meio ali, porque eu procurei focar mais na leitura mesmo, porque eu achei que estava assim, bem explicadinho e eu não precisava intervir muitas vezes. Espero que vocês tenham gostado, me acompanhem por aqui, não se esqueçam, deem um like nesse vídeo, compartilhem com alguém que vocês imaginam que possa gostar de saber, de conhecer o Scott Cunningham, de conhecer esse livro. Comentem aqui pra mim de onde vocês me assistem, o que vocês estão achando, vocês gostaram da mudança do canal, vocês estavam com saudade de mim, falem tudo, vocês também têm gatos, né? Falem tudo aqui pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês, daqui a pouco a gente volta com mais um episódio desse livro. E não esqueçam, semana que vem a gente vai iniciar um novo livro. E esse aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.